Carinha do meu coração, tudo bom? Hoje nós vamos aí continuar os nossos papos sobre literatura, certo? Na semana passada, então, nós vimos arcadismo, né? Um movimento aí que gosta de tudo na normalidade, tudo ameno, né? Tudo naquela ideia de locus amenus, certo? Então, eu posso ter as relações, mas essas relações são muito cuidadosas, elas são racionais, nós temos aquela ideia do penso, logo existo, não é mesmo? Aqui nós vamos entrar no romantismo, né? Um movimento totalmente diferente, porque é um movimento mais tempestuoso, tá? E tem muitas essas ideias das consequências dos anseios do eu, né? Quais as consequências que esses anseios nos levam, né? E aí, dentro dessas paixões, né? Quais as consequências dessa paixão desenfreada, né? Então a galera aqui vai sofrer, vai se doer num nível muito grande, certo? E nós vamos ver aí algumas características. Nesse vídeo nós vamos ver a primeira geração, certo? E depois a gente vai até a terceira, porque senão fica muito grande, né? Fica cansativo. Não é o objetivo aqui que vocês fiquem cansados, né? Me escutando a aula inteira. Então, nós vamos ver aí a primeira fase, algumas características gerais desse movimento, né? Contexto histórico. E depois nas outras semanas a gente vê as outras gerações. Tudo bem? Belezinha? Então bora lá. Então vamos lá, galera. Nós estávamos então no século XVIII, né? Então nós vimos aí todas as características do arcadismo e agora nós pulamos aí 100 anos depois, né? Estamos no século XIX. Como eu falei para vocês, sempre vai ter essa ideia de embate, né? Ou seja, de embate de ideias, justamente isso, tá? E o romantismo vem para confrontar todas aquelas ideias arcaicas, né? Todas as ideias que nós vimos lá no arcadismo, o romantismo vem para confrontá-las, certo? E a gente vai ver pelas características, né, e pelo modo como as obras são esteticamente. Tudo bem? Então, bora lá? Então, a gente tem aí qual o nosso contexto histórico, né? Nós estamos aí na Revolução Francesa, certo? Nesse momento nós temos a ascensão da burguesia, tá? Isso é um ponto interessante da gente marcar, por quê? Porque essas obras, né, desse momento histórico, né, do romantismo, vão estar muito vinculadas a essa ascensão da burguesia, certo? Outra coisa, nós temos aí a chegada da família real aqui no Brasil, né, em 1808, né, um marco histórico. Nossa capital é o Rio de Janeiro, e aí a gente tem a independência do Brasil em 1822, certo? Então nós temos o contexto histórico tanto aqui do Brasil como do mundo, né, o que está acontecendo no mundo. Com certeza aí o fato mais que se evidencia nesse momento é a Revolução Francesa, e vocês vão ver que isso vai aparecer muito nas obras do romantismo. Tudo bem, belezinha? Beleza, galera. Então agora nós temos aí uma pintura que representa esse contexto histórico, né, o romantismo. É uma pintura muito, muito, muito famosa. Está lá no Museu do Louvre, na exposição no Museu do Louvre, na França, certo? E aí, nesse quadro, de Eugène Delacroix, de 1830, tá? Chama Liberdade Guiando o Povo. Nós temos vários elementos que são representativos aqui no romantismo, certo? Primeira coisa. Então, gente, a gente pode ver que nessa imagem nós temos aí uma situação de barricada, né? Ou seja, aquele obstáculo defensivo das revoluções, né? Isso é muito comum até nos dias de hoje. Todo movimento de revolta geralmente é marcado aí por barricadas, certo? E aí, nós temos um povo, né, nessa imagem, né, nessa pintura a óleo, tá? Um povo que está lutando pelos seus ideais, tudo bem? E aí nós temos aí ideais nacionalistas, ideais republicanos, certo? Que é uma das marcas aí do romantismo, certo? E aí nós temos o elemento mais importante. Se vocês perceberem, nós temos aí uma pirâmide, né? Ou seja, nós temos a pessoal que está aqui embaixo, né? Que são aí os derrotados, certo? Então, as pessoas que foram derrotadas. Depois a gente tem aí as pessoas que estão atrás dessa mulher e a mulher que seria o topo da pirâmide, certo? E por que a mulher, né? Por que a representação da mulher? Nesse quadro, essa mulher vai representar a liberdade, certo? E uma liberdade em vários aspectos, tudo bem? Essa revolta aconteceu quando
o rei do Carlos queria tirar totalmente a liberdade de imprensa. Então o povo foi às ruas, né, para tirar esse rei Carlos, né, daí da sua monarquia toda. E aí, né, o povo vai lutar contra isso, né? O povo vai lutar contra isso, né? E aí ele perde o poder, né? O rei Carlos perde o poder. E quem aí assume o poder é o Dom Felipe, certo? Então nessa imagem nós temos a mulher. Essa mulher representa essa liberdade. Vocês podem ver que é uma mulher que está desnuda, né? Aqui nessa parte, nessa região, ela está desnuda. Se vocês conseguirem enxergar um pouquinho mais de pertinho, vocês podem perceber que ela tem pelos na axila, né? Então representa mais ainda essa liberdade, né? Então, por meio dessa mulher, temos a metáfora da liberdade, certo? Então, os pelos, né? Essa parte desnuda, justamente, né? Para identificar esse fato de que o mundo precisa de liberdade em seus vários aspectos. Tudo bem? Além da cor azul, né? Que está em evidência aqui em cima, né? Na bandeira da França, né? Nós temos aí a imagem azul que também representa a liberdade. Então, tudo está em evidência. Essa mulher, que é a metáfora, né, dessa liberdade, e a cor azul também, né, que se a gente fosse estudar aí a simbologia das cores, né, o azul também representa a liberdade, tá? Então, nós temos essa pirâmide até nós chegarmos a um país livre, a um país democrático, que tenha liberdade de imprensa, que tenha qualquer tipo de liberdade, que as pessoas sejam respeitadas, né, que tenha direitos humanos. E aí vocês vão ver que isso é bastante simbólico, porque nós temos um elemento bastante importante nesse momento. Nós temos aí, então, galera, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Ou seja, aquela ideia de liberdade, né? Todo homem tem liberdade. Liberdade de ações, né? Liberdade de imprensa, liberdade no seu ser, enfim, né? A liberdade é o conceito aí mais relevante nosso. Nós somos livres. Né? Então, aqui eu trouxe para vocês o artigo 11, o seguinte: a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, eu trouxe esse pedacinho para vocês, gente, justamente para mostrar, né, que uma das revoltas, né, falei para vocês, foi essa ideia de censurar a imprensa. E aqui fala, né, que essa liberdade, ela não se basta só na imprensa, né, mas liberdade de escrever, ou seja, de liberdade de criar. E isso vocês vão ver muito no romantismo, né? Nós temos aí várias gerações e cada geração tem a sua liberdade de criação. Cada texto vai ter a sua ideia criativa bastante livre, então vocês vão perceber isso. São os valores, né, que são evidenciados nesse momento. Nós temos aí a ideia de um novo sentido da vida, né? Ou seja, essa galera tem uma nova ideia acerca das coisas relacionadas à vida, tá? Livre iniciativa, competição também, né? Nós começamos a mudar os valores, inclusive valores do mercado, né? Individualismo, certo? Mas, galera, esse individualismo não é a pessoa, quando a gente diz assim, essa pessoa é individualista, tá? Não é nesse sentido. Individualismo, porque agora eu vou falar sobre o meu próprio eu, né? Eu vou evidenciar esse eu vou buscar esse eu, vou tentar reencontrar ou encontrar esse eu, tá? Então é nesse sentido esse individualismo, tudo bem? Extinção dos privilégios da nobreza, eu falei para vocês, né? O momento agora é o momento da burguesia, tá? Fim da barreira entre classes. Por quê? Porque a burguesia começa a ascender. Novo público leitor. E esse público leitor, qual é? Os burgueses, né? São os burgueses, sem dúvidas. O romantismo vai visar muito, né, uma leitura feita para esses burgueses. Tudo bem? Belezinha? Bora lá. Gente, quais são as influências desse movimento? Primeiramente, nós temos aí Rousseau, né? Que outro dia eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, vocês acreditam? Então aí nós somos colegas de signos, né? E aí o mito do bom selvagem, vocês já devem ter ouvido falar do mito do bom selvagem, né? Em filosofia, com certeza, ou em sociologia, ou até mesmo em história, tá?
esse mito do bom selvagem aparece muito em vários conceitos, né, em várias filosofias que nós temos até hoje, tá? Então é um conceito criado aí por Jean-Jacques Rousseau, né? O que acontece? Qual que é o mito do bom selvagem, né? O homem é bom, né, enquanto ele é selvagem, né? Enquanto ele não tem interferência nenhuma da civilização, certo? Então é um dos conceitos aí desse mito do bom. Ou seja, galera, que consiste em dizermos que, né, o homem, o ser humano, né, o homem, ele é puro, né? Ele é inocente em seu estado natural, né? A partir do momento que a sociedade começa a intervir nisso, começa a colocar valores nesses homens e hábitos, começamos a ter aí grandes conflitos, né? E grandes conflitos não só em relação à cultura, né? Porque nós estamos inserindo uma cultura nesse povo, né? Que até então era puro, né? Mas também há conflitos existenciais, que com certeza vai ser a marca desse movimento, certo? Outra influência que nós temos, o movimento Storm and Drown, tá? Que é um movimento que começa na Alemanha. Né? O que significa esse movimento? O que foi esse movimento, tá? Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, isso seria tempestade e ímpeto, tá? A tradução aí para Storm and Drown seria tempestade e ímpeto. Começou na Alemanha, tá? Em 1800, 1840, por aí. E é um movimento, galera, que vai vir, vai bater de contra, né? Vai bater de frente com aquela ideia do iluminismo, né? Por quê? Porque o iluminismo preza um grande racionalismo. Nós vimos que é uma das interferências, uma das influências e valores do movimento anterior, que é justamente o arcadismo, né? Então é um movimento que vai prezar muito a razão. E o que acontece? Nesse movimento, no romantismo, a razão, ela fica em segundo plano. Por quê? Porque eu quero trabalhar o individualismo. Então é um movimento que vem contra isso, certo? Por quê? Porque nesse movimento, o que vai ser explorado? Vai ser explorado o místico, né? Os anseios do eu, esse individualismo selvagem, né? O primitivo, aquilo que vem de dentro do próprio eu, né? Aquilo que o eu sente, né? As paixões e tudo mais, tá? Então, isso não se relaciona com a razão. Então, esse movimento, Storm and Drown, justamente esse, tá? Vem para bater de frente com as ideias arcadistas, né? E com aquele uso excessivo da razão, certo? E a gente tem como uma das marcas, né? O romance O Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance, galera, que foi publicado em 1774, tá? Do famoso romancista alemão Goethe, tá? Então é um romance que vai trabalhar muito essa ideia da força versus a paixão. Uma coisa importantíssima para a gente dizer é que é um marco do início do romantismo, tá? Para a gente ser bastante sucinto, tá? Esse romance vai trabalhar aí uma paixão, né? Entre Werther e aí Charlotte, tá? Que vivem aí um romance correspondido, no entanto não consumado, tá? Porque a Charlotte foi prometida, né? A um outro homem, tá? Então eles vivem aí esses anseios, né? Essas relações conflituosas. Por quê? Porque eles não podem consumar o amor deles, tá? Então nós temos aí essa ideia da luta dessa paixão, né? Só que essa paixão não pode ser consumada. Então, imagina a quantidade de conflitos existenciais, né? Conflitos desse eu que nós temos aí dentro desse romance, né? Então, nós temos aí dois eus que são apaixonados, mas que não podem consumar esse romance porque a Charlotte já foi prometida a outro homem, certo? Que se a gente for pensar, né, dentro da história, né, dos romances que a gente tem até hoje, é bastante repetitiva, né? Essas relações que existe aí uma resposta entre esses dois eus, mas que não podem ser consumadas, são bastante decorrentes dentro da nossa literatura. Nós vimos aí, né? Conhecemos Romeu e Julieta de Shakespeare, né? Gente, aqui nós temos duas pessoas importantíssimas nesse movimento, né? O primeiro que é o Goethe, que a gente acabou de falar, né? Que é o Sofrimento do Jovem Werther. E a gente tem aí também o Schiller, tá? Outro cara que é importantíssimo no romantismo alemão. O que acontece? Esses dois caras, né, eles formam uma amizade aí bastante interessante nesse momento. Só que essa amizade, ela acaba gerando aí conflitos, né? Por quê?
Porque nessa amizade, eles começam a ter um certo grau de competitividade. Então, um quer escrever melhor que o outro, né? O outro quer produzir melhor que o outro, né? O outro quer ter mais publicações. Enfim, então uma amizade, mas que gerava aí um conflito literário, né? Por quê? Porque eles competiam aí nessa parte, né, estética literária. Existem alguns elementos muito interessantes porque eles trocavam muitas cartas, né? E essas cartas ficaram muito famosas, né? E aí eles começaram a competir dentro dessa literatura, né? Tinham essa relação de amizade, né? Mas ela um pouquinho conflituosa pelo ofício dos dois mesmo, certo? Como nós estamos no romantismo, muitas crises existenciais, né? Muitos elementos que fazem esse ser se autopensar, né? Fazer essa autorreflexão a todo momento, né? Essa autorreflexão também perpassa desse eu e começa a aparecer nas suas obras literárias, tá? Então, por isso surge essa competição, certo? E aí a gente pode ver alguns elementos aí. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no Schiller, tá? Num poema que se chama A Luva. E eu vou ler só um pedacinho para vocês, porque é um poema meio longo, né? Então, eu não vou ficar cansando vocês. Caso alguém queira, tenha interesse, pede para mim que eu mando, tá bom? Então, o poema chama A Luva. No jardim dos leões, para assistir à luta, o imperador galeia. Em derredor se escuta a corte e a sussurrar. Sobre as mantas escuras, junto ao trono, reluz o armês das armaduras, enquanto nos balcões, em volta descortina. E a seda dos dosséis, a graça feminina. O augusto imperador com os dedos fez sinal, e emperrado ranger nos gonzos o portal. Lentamente se abriu e majestoso assoma, abrindo a goela enorme e sacudindo a coma. Um vulto silencioso agita-se na bancada, inquieta se debruça corte entusiasmada. E o fulvo caçador das selvas, o leão, com os olhos em fogo, espreita a multidão. Volteando no ar, veloz, os leopardos agarra, e ruge o leão, sorgueando o pescoço jubado, olhando os dois no chão do circo ensanguentado. Nas bordes restruge em ecos o alarido, e entre as aclamações do povo, erra perdido. Ai do peitoral florido de um balcão, uma luva caiu de encantadora mão. E como querer caiu, exatamente, entre o vulto do tigre e o leão horrente. Certo, galera? Então, vocês podem ver que esse movimento, ele é bastante, né, exagerado, né, bastante dramático. Então, nesses elementos, vocês podem ver, né, dentro desse poema, o quão dramático, né, é esse movimento e quantos elementos que são não racionais, diferentemente dos outros elementos que nós vimos lá no arcadismo, né? Mas, galera, então, aqui nós temos aí a luta, né, entre leões, né, que é muito, né, muito comum. Se a gente, você já deve ter assistido algum filme, né, que tem lá a arena e os leões estão lutando, né, que significa daquela era medieval, né, que os cavaleiros lutavam, tinha toda essa rinha, né, com leões, né, e aqui é a descrição disso, né. O que acontece, gente? No momento aí, né, em um momento dessa luta, cai a luva de uma dama, né? E aí, em meio àquele todo sangue, né, aquela luta sangrenta, o que acontece? Um cavaleiro, para mostrar a sua lealdade à dama e também lealdade a seu país, desce naquela arena, certo? Para recuperar, né, aquela luva da sua dama, da dama linda, maravilhosa que estava lá assistindo, certo? Então ele desce, né, para pegar a luva, né, daquela dama, e como ele mostra um gesto de lealdade, o que acontece? Ele consegue recuperar a luva da dama e voltar aí com a sua glória, certo? Então, gente, nada mais, nada menos, né, que o poema é a metáfora, né, que você deve ceder, né, você deve ser leal ao seu país, né. E é claro que aqui nós temos a metáfora entre o homem e a mulher, né, mas também uma metáfora maior é você valorizar o seu país, né, honrá-lo, gloriá-lo, né. E além, né, de outros elementos, né, como mostrar coragem e altruísmo, né. O que acontece, gente? Além de tudo isso, nós temos aí uma mensagem maior. Qual seria essa mensagem maior, né?
o valor da vida, né? Porque olha só, esse cara vai lá e entra numa rinha de leões, né? Tá tudo sanguentado, né? Vários leões já foram derrotados nessa briga e o cara vai, né? E para pegar a luva da sua dama, mostrar essa lealdade, né? Ele entra nessa rinha. Além disso, nós temos aí um ensinamento, né? O quanto nossa vida é valiosa, né? E a gente tem que pensar nisso também, né? Beleza, galera. Falei pra vocês aí, né, algumas coisas sobre o Schiller. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre Fausto, né, do Goethe. O marco aí do inicial do romantismo, né, do romantismo alemão, foi justamente, né, o romance aí do Werther. E depois nós temos uma publicação do Fausto, né, do Goethe, né, que é chamada de Fausto, né. Vocês já devem ter visto em algum momento essa história, né. É bastante conhecida no romance alemão, tá? A galera que estuda alemão, consequentemente, vai estudar Fausto. E aí, é um romance muito interessante, né? Nós temos aí como elemento icônico, né, desse romance, uma aposta, né, um pacto que Fausto faz com Mefisto, né? E aí, ele pede para o Mefisto, Fausto quer viver tudo aquilo que faz parte da humanidade, né? Então, quer viver com intensidade tanto as coisas ruins como as coisas boas, né? Então, essa é a aposta, esse é o pacto que eles falam, né? Que eles fazem aí no romance, que Fausto viveria tudo, né? Que fosse parte, que fosse previsto para a humanidade, né? O que acontece nesse romance, gente? Esse romance é uma metáfora, né? Basicamente isso. Vocês vão conseguir perceber que no romantismo nós vamos ter muitas metáforas, né? E uma das metáforas, consequentemente, é a nossa metáfora existencial, dessa busca que o eu tem pelo sentido da vida. Que nós sempre buscamos, sempre, em qualquer momento da vida, um sentido, né? Pelos mistérios, nós queremos saber sobre os mistérios da vida, por que nós estamos vivendo aquilo, né? Qual é o importante por que eu estou vivendo aquilo? A gente sempre faz esse questionamento, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu estou vivendo esse momento? Então, todos esses anseios vão estar presentes aqui nessa obra aí do Goethe, que são as reflexões do homem moderno. O homem moderno, a partir do Renascimento, já falei para vocês, né? A partir do Renascimento, começamos todas as nossas crises existenciais. E nós temos muitas, né? Então, uma das reflexões desse homem moderno é justamente essa. Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu objetivo de vida, né? Por que eu estou aqui? Eu tenho um objetivo, né? Eu fui designado a alguma coisa? E nós começamos outro conflito entre o corpo, né? Entre aquilo que é profano, nossas necessidades profanas, e o divino, né? Será que eu estou aqui para um bem maior? Será que Deus existe, né? Ou não? Eu sou responsável por tudo que eu vivo. Que é um dos outros anseios que a gente vive também, né? Que é uma das reflexões aí desse homem do século XIX, né? Que começou lá no Renascimento também, né? E nós temos aí uma constante dicotomia, né? O que é a dicotomia? Esse jogo, né? Essa dubiedade entre o celeste e o profano, né? Então, esse jogo aí vai aparecer muito nas obras do Fausto, na obra do Fausto, né? De Goethe. E mostra também, gente, como a nossa busca é constante, né? Como nós vamos tentando buscar a perfeição, né? Todo o tempo. E essa perfeição até utópica, né? O que acontece nessa perfeição? Muitas vezes as pessoas interpretam que essa perfeição se faz por meio do ter, né? E o ser, ele fica aí completamente esquecido, né? E outras pessoas acreditam que o ser é mais importante e buscam essa perfeição, né? Pelo ser, né? E aí a gente tem alguns conflitos nesses tipos de pensamento, né? Primeiro, de que o ter, quanto mais você tem, mais poder, né? Essa ideia utópica de quanto mais você tem, né? Mais você é. E, consequentemente, se eu tenho muito poder, né? Então, essa parte de poder também é um dos conflitos que nós temos aí, né? Desse homem que tem muito e ele consegue ter poder sobre tudo e sobre todos, né? E aí a gente tem todo um drama existencial, né? Todo um processo de construção do eu que nós vivemos aí a cada dia,
cada dia nós estamos passando por um processo de construção do eu, né? Então, quando vocês falam assim, para que ler literatura? O que eu vou aprender com literatura? Galera, esses romances, né, que nós chamamos aí de romances canônicos, né, eles perpassam a ideia de ficção, porque geralmente eles explicam, né, como que é a sociedade, como que é o homem, né, e muitas vezes por meio da leitura de romance nós entendemos o que está nos acontecendo agora, o que acontece comigo, o que acontece na sociedade, tá? Porque uma prova dos romances, porque isso é uma coisa legal, porque muitas pessoas julgam que somente os romances, né, que têm uma estética literária aprofundada, são melhores do que o best-seller, né? Porque eles sobrepassam, né? Eles não são marcados, datados temporariamente, né? Então, não é porque tem lá no século XIX que isso não acontece mais, né? Ele se sobrepõe por meio do tempo. Então, por isso que muitas pessoas clamam mais ainda a literatura que tem uma estética, né, que é canônica, do que a literatura aí best-seller, porque muitos acreditam que ela é datada, ela não consegue sobreviver aí perante os anos. É claro que a gente sabe que não acontece isso, né? Mas a literatura que tem uma estética, né, ela consegue aí sobreviver e ela vai tratar muito, muito, muito de temas universais, né, que conseguem aí traduzir muito dos nossos aspectos existenciais, individualistas, né? E também aí os nossos aspectos relacionados à sociedade, né? Então, por isso que é importante ler. A partir do momento que você lê, você consegue depreender todas as visões de mundo que nós temos, né? E aí você consegue argumentar e dissertar, né? Isso é importantíssimo também na literatura. Belezinha? Então, quais são as características desse movimento aí, que é um dos movimentos mais interessantes, né, que a gente tem na literatura? Primeiro, já falei para vocês, o individualismo, né, busca desse eu, né, transcrição dos anseios, né, a reinterpretação do eu, subjetivismo, né, se eu vou falar de individualismo, né, se eu vou falar do meu eu, como que eu vou ser objetivo? Muito difícil, né, então nós vamos ter aí um movimento bastante subjetivo, tá? Sentimentalismo exacerbado, a galera vai sofrer até a última gota, né? Culto à natureza, formas de evasão, né? Quais são as formas de evasão? As formas de fuga da realidade, né? Então, de que modo eu consigo fugir da minha realidade? Desses elementos é a infância, né? Eu consigo, por uma amada, né? E a ideia de saudade também, certo? Culto ao passado, olha só, coisas interessantes que acontecem aqui. Vocês sabem aí que muitos movimentos vêm para contrapor os outros, né? Mas alguns movimentos recuperam algumas coisas passadas, certo? E o romantismo vai recuperar aí alguns elementos passados, certo? E liberdade artística. Se eu falando para vocês que aquele momento de revolução ocasionou a partir aí do momento que o rei Carlos falou que não ia mais ter liberdade de imprensa, então, consequentemente, a ênfase desse movimento é a liberdade artística, certo? Belezinha? Então, vamos lá, galera, falar da primeira geração, que eu falei para vocês que hoje nós iríamos falar somente da primeira geração, né? Essa primeira geração é conhecida como geração nacionalista ou indianista, certo? E quais são as representações que vão estar presentes nessa primeira geração, né? Primeira coisa, se um dos nomes delas é o indianista, consequentemente, né, nós teríamos aí a imagem do índio, tá? Por quê? Porque é uma geração que é extremamente ufanista. O que significa isso? Uma geração que exalta a pátria, tá? E para nós que somos brasileiros, né, o que mais exaltaria a pátria nesse momento seria justamente a representação do índio, certo? Então, por isso que o índio vai ser aí a representatividade da pátria, certo? Outra coisa que vai estar bastante presente, saudade da pátria, né? Essa ideia de saudosismo, né? A minha pátria é a melhor delas, né? Então eu sempre vou ter essa ideia de saudosismo, certo? Oh meu Deus. Natureza, né? Por quê? Porque a natureza, além do índio, é outra coisa que representa muito bem o nosso país. Religiosidade, né? E a ideia também do amor impossível, certo? Então, esses aí são os elementos que vão estar pregnados nessa geração, certo?
Quais são os autores que nós temos aí importantíssimos? Primeiro, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Galera, esses dois caras estão sempre presentes nos nossos queridos e amados vestibulares e Enem, certo? Então são figuras aí muito importantes que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Um pouquinho não, bastante, né? Então eu trouxe para vocês um poema do Gonçalves de Magalhães, certo? Que nasceu em 1811 e morreu em 1882. Tudo bem? Que chama Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Que foi publicado em 1836. O nome, gente, já diz muito sobre o movimento, né? Suspiros poéticos, né? Que dá aquela ideia lá da galera que sente, né? Que, nossa senhora, sofre. E a ideia de saudosismo também, certo? E olha só, uma das formas de evasão. Qual a melhor forma de evasão que nós temos? A infância, né? Porque geralmente a infância é o lugar da nossa vida, né? É o momento da nossa vida que significa perfeição, né? É o momento que nós não temos problemas, é o momento que a gente vive sem pensar no amanhã, né? Nós não temos aí nenhum tipo de nenhuma problemática, pouquíssimas crises existenciais, né? Então aí nada melhor do que falar sobre a infância, tá? Então vamos lá. Ó minha infância, ó estação de flores, de inocente ilusão, alva saudosa. Ainda hoje te apresentas, ante mim, qual imagem deleitosa, de um sonho que encantou minha fantasia, ou como uma aurora de um formoso dia. Ó da infância atrativos lisonjeiros, mentirosos afetos, com prazer amigos passageiros, inúmeros, na infância contraímos, e quão fáceis após os repelimos, de ligeiras palavras agastadas. Ó como é lindo, tenro arbusto na primavera, como parece que está rindo, quando a balança zéfiro brando. Quando descansa sobre os seus ramos o passarinho, e modulando doces reclamos, vai ao ar vizinho, harmonizando. Então vamos lá, galera. Seguinte, nós temos aí a representação das imagens da infância, né? Primeiramente, na infância tudo é lindo. Então nós damos valor, né? Sem saber que nós damos, né? Inconsequentemente, as coisas que são pequenas, né? Então, nessa parte que ele fala, ó, como é lindo, tem um arbusto. Quantas vezes vocês olharam um arbusto e falaram assim, oh, como é lindo esse arbusto? Pouquíssimas vezes, né? Porque quando nós chegamos a uma certa fase da vida, nós vivemos ligados no automático. Então, muitas das coisas, né, que estão ao nosso redor, nós não vemos mais, né? E a criança, ela consegue visualizar esses diversos elementos que nós não conseguimos mais, né? Quando você é criança, o que acontece? Você tem muitos amigos, porque geralmente, né, agora a nossa geração, essa geração nova, né, que tem acesso à internet, é um pouco mais complicada, né, mas se a gente fosse pensar nesse momento aqui, a criança, ela não julga a outra, né, a criança simplesmente, se ela julga, é por influência adulta, né, pela criação dela, né, porque na sua naturalidade não, né, ela se relaciona muito bem com qualquer pessoa, né? Ela brinca, ela tem aquela inocência que nós não temos mais, né? Então, o que ele fala? Inúmeros na infância contraímos, né? Aqueles amigos, né? Criança tá lá, encontra uma outra criança, já faz amizade, já tá tudo lindo, maravilhoso, parece que conhece faz anos e anos, né? E o que acontece? Quando nós estamos na vida adulta, nós repelimos as pessoas, né? Muitas vezes a gente tem uma amizade e a gente não nem sabe por que a gente não tem mais, né? Aqueles amigos que vão embora, que a gente pensa, às vezes a gente pensa, nossa, mas a gente se dava tão bem, né? Parecia que tinham, né, que nós tínhamos traços muito parecidos, né? E de repente essa pessoa foi embora e eu nem percebi o porquê, né? Então, nós começamos a pensar e refletir sobre tudo o que acontece, né? E aí começam essas crises, né? Essa ideia de individualismo, de pensar sobre si mesmo, de pensar sobre as relações humanas, de sem pensar sobre tudo. O que acontece? Nós temos que ter um momento de evasão. E aí nós começamos a lembrar coisas que nós já passamos, coisas positivas que nós já passamos, né? Para quê? Para evadir, porque senão a gente fica maluco,
né? Tudo bem? Então bora. E essa famosíssima, hein? Essa é famosa, né? Do Gonçalves Dias, que nasceu em 1823 e faleceu em 1864, certo? Que é a famosa Canção do Exílio. Então, minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que quais não encontro cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que eu não encontro por cá. Sem que vinda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Certo? Então aqui nós temos a ideia de novo, né? Saudade da terra, saudosismo e a ideia de ufanismo. E esse ufanismo, galera, ele é tão grande que se nós olharmos, né, a segunda estrofe, né, aqui, o que acontece? Qual a intertextualidade que nós temos, né? Qual o diálogo direto que nós temos aqui? Hino nacional brasileiro, certo? Nada mais ufanista, né? Nada mais nacionalista do que o hino da nossa nação, né? Então, para vocês verem como esse sentimento de nacionalismo, ele é bastante grande, né? Ou seja, tudo que é da minha terra é melhor, né? Então, não temos aí, né? Como vocês podem ver, Canção do Exílio, ou seja, esse cara estava exilado e ele sente saudade da sua terra, né? Então, gente, o Gonçalves Dias, né, ele teve que, que ir para Portugal por causa de problemas familiares, né? Então, ele sente essa saudade, né? Ele se sente exilado do lugar que ele queria estar, né? Ele queria estar no Brasil, né? Então, ele faz esse poema mostrando justamente os elementos mais representativos que nós temos. Primeira coisa, natureza. Né? Lembra que eu falei para vocês que um dos elementos que mais representam o nosso país é, né, a sublime natureza que nós temos, né? Então, todo esse ar sublime, né, todo esse ar ufanista, nós vamos ter aqui nesse poema, tá? Então, todo esse saudosismo, toda essa busca pela pátria, né, essa identificação com a sua pátria, com a saudade que você tem dessa pátria, são elementos que vão estar presentes aqui. E também, gente, o Gonçalves Dias aí é um dos autores principais dessa poesia, né? Um dos ícones da poesia indianista, né? E aí, uma das poesias mais importantes, né, desse momento, mais icônicas, né, pensando em indianismo, é Juca Pirama, certo? E aqui a gente tem um pedacinho do canto 1, né? Como eu falei para vocês, não vou ler tudo, mas é só vocês jogarem na internet que vocês têm acesso a tudo isso, certo? No meio das tabas dos moinhos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombraram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitavam, já cantam vitória. Já meigos, ardente a voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lavou a boca das gentes, com dom de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem bril, as armas quebrando, lançando-os ao rio. O incenso aspiram de seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem. Custosos tributos e navos lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. Então a gente tem um pedacinho de Juca Pirama, né, que justamente vai realçar aí os elementos indianistas, né, essa representação do índio, né, como herói, os elementos ligados à natureza, né, essa ideia de ufanismo, de exaltação da natureza, exaltação da nação, né, tudo isso está envolvido em Juca Pirama. Então, gente, né, o que vai falar de Juca Pirama, né? O Juca Pirama, ele é um guerreiro, né, um guerreiro tupi, que ele vai conduzindo seu pai cego. Peraí, que o cachorro tá. Ele vai conduzindo aí seu pai cego, né, no meio da mata. E aí o seu pai, ele pede, né, ele reclama que está com fome, que está com sede, né? E aí o seu filho, né, para conseguir
conceder isso ao pai, né, vai à busca, só que nesse meio tempo ele é aprisionado pela tribo vizinha, certo? Pelos Timbirás, tudo bem? E aí começam todos os conflitos aí desse guerreiro que cuidava do pai, mas, né, cai aí numa armadilha aí da sua tribo, né, vizinha, tudo bem? Né, dos seus guerreiros inimigos, né, dos seus inimigos. E aí começa aí toda essa trama, desse guerreiro tupi, certo? Lógico, né, que num resumo bem resumido. E aí vão ter vários elementos que vão aparecer, galera, principalmente que a gente já viu lá no quinhentismo, aquela parte de antropofagia, né, que essa tribo, né, os timbiras, né, eles são, né, antropofagistas, então tem todo aquele ritual, né, em relação a comer o corpo, demanda aquela ideia de poder, consegue derrotar, né, o oponente maior da outra tribo, então eles fazem todo esse ritual de antropofagia para consumar, né, esse ritual de confronto, tudo bem? Mas o que é interessante nesse poema, gente, é que esse guerreiro, ele mostra, né, ele consegue voltar para o seu pai, né, para ajudar o pai. Só que quando o pai vê que ele estava chorando, né, para voltar, né, temendo aí a sua morte, o pai condena ele e leva ele para essa tribo para ser morto, né? E para que os timbiras fizessem todo aquele ritual de antropofagia, né? Mas, né, esse guerreiro ele consegue demonstrar sua coragem, né? Ele luta, né, contra todos e aí ele mostra sua coragem e consegue aí, sair, né, dessa sinuca de bico, né? Porque ao contrário do que ele demonstrou primeiro, né? Se você demonstrasse coragem, né, esses timbiras faziam todo o ritual de antropofagia, né? Matavam esse guerreiro e faziam o ritual. Caso você demonstrasse medo, né, falta de coragem, você era liberto, né? O que acontece? Ele vem para a tribo novamente, né, trazido pelo seu pai, né, porque o pai fica pé da vida porque ele não demonstrou coragem, né, porque ele chorou diante daquela situação. E aí o pai leva ele e ele consegue demonstrar coragem e ele consegue combater a tribo toda com sua força aí, né? Os vários guerreiros que estavam ali. Belezinha? Então, galera, nós terminamos aí nossa primeira geração romântica, certo? E aí nas próximas aulas vamos falar da segunda e da terceira geração. Tudo bem? Então terminamos por aqui. Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.